E aí, na pegada, vamos lá, que a matemática é animada. Então, quando a gente fala de conjuntos numéricos, agora a galera do primeiro ano já tá fera, né? Chega daquele negócio, mas era lá no oitavo ano, mas foi lá no sétimo. Mas eu não estudei isso aí, eu não lembro. Estudou. Agora acabou essa conversa. E o negócio é que o bom é que a gente vai poder cobrar, né? Porque a gente que ensinou, entendeu? Não lembra? Lembra? Não tem choro, nem vela, porque aqui a gente tá revisando muita coisa, tá? Então, período de pandemia teve, sofremos, ficamos com muita defasagem de tudo um pouco, foi mesmo, mas agora a gente tá recuperando, tá? Graças a Deus, nós estamos, né, com saúde, vamos em frente, e aqui nós estamos fazendo revisões, relembrando todo o seu fundamental pra gente avançar com tudo esse ensino médio, tá certo? E na aula 15 a gente estudou os irracionais e fechamos a nossa história aí com os reais, né? Vamos relembrar? Vamos lá, hora de revisão! Aula 15.2, na parte 4 dos conjuntos numéricos, não sei se já não é a 5, sei lá, é tanta parte. E a gente vai aqui relembrar no diagrama. Como é que a gente fica mesmo? Bom, nós temos os números naturais, aqueles que naturalmente já foram aparecendo ali, do zero até o infinito. Nós temos os números inteiros, que é um complemento dos números naturais. Vem abraçando, agora nós temos negativos e positivos. Nós temos os números racionais, que são aquelas frações, as dízimas periódicas, mas que também são os inteiros e os naturais. Então se eu falar assim que todo inteiro é racional, É verdade. É verdade, tá, beleza. Verdade. E se eu falar que todo natural é racional? Não. Todo natural não é racional. É racional. Que medo agora. Eu pensei irracional. Não é racional. Beleza, né? E agora? Agora ficamos aqui, ó. Esse desenho também fica um pouco confuso, né? Esse real tinha que ser lá fora do azul, né? Aqui não, dentro... e os irracionais, eles não englobam todo mundo. É verdade. Os irracionais, eles estão assim, ó. Vamos corrigir, pronto. Eles estão grudadinhos aqui, mas eles não envolvem todo mundo. Então vai muito assim, nem tudo que a gente vê na internet tá correto, tá, gente? E aí sim, essa parte aqui... Pega o branquinho, o branquinho, peraí. Isso, ali, não. Pera, eu vou pegar. Aí... Isso aqui não existe, né? Não existe. A gente fica assim, ó. E tudo isso aí, sim, tudo isso é real. Porque isso aqui não é um mapa mental, um resuminho de um aluno que foi feito, né? Mas aí a gente faz aqui a correção ao vivo. Pronto. Né? Olha lá. Agora sim. Beleza? E os reais são todos, né? E o legal desse mapa mental aqui é o seguinte... Irracionais algébricos, né, são aqueles que aparecem a partir de alguns cálculos, tipo π, a raiz quadrada, né, não exata. Π é transcendente, né? Que já são os valores que são acoplados com letras, né? Gregas e tudo, né? Beleza. Então vamos lá, e aqui a gente tem um outro, esse aqui já representa mais, com mais propriedade, como a gente explicou para eles, Perfeito. Né? Naturais, inteiros, aí aqui um quadradinho para os racionais e os irracionais está do ladinho. Do ladinho. Né? E tudo isso é real, que é a união, né, dos racionais com os irracionais. Aqui mostra os naturais, ó, quem são. Quando a gente representa o asterisco, é a exclusão do zero, né? Aí mostra ali a questão do complemento, né? Um está contido no outro Isso e tal. mesmo. Beleza. Também mostra aqui, aqui já mais uma questão de conter, né? Isso, está contido. Beleza? E mais um aqui, que vai trazer a parte aí já do que a gente explicou para vocês sobre o nosso π, né? O π, o comprimento da circunferência, na equação torna-se 2πr, né? O comprimento da circunferência, que é em função do raio de uma circunferência ou do diâmetro, né? Que pode ser d vezes π também, né? O diâmetro. Se pedir para calcular alguma coisa nesse sentido, você já sabe. Beleza, beleza? Tudo certo até aí? Então agora é com vocês. Hora de atividades de sala. A gente já volta com as correções, mas acredito que é bem maneiro, bem tranquilo. Fácil. É só você ponderar, principalmente no nosso diagrama. O diagrama dá uma linha de raciocínio bem bacana, tá bom? Vamos lá? Já a gente está de volta.
Vamos lá então, hora de resolução das atividades. Vamos ver se teve alguma dúvida. A hora é agora. Olha lá. Questão de número 1, tirando dúvidas. Vamos ver. Verifique na tabela abaixo quantos números pertencem ao conjunto dos números irracionais. E eu até acho que por aqui fica mais fácil trabalhar da seguinte maneira, né? Vamos separar os racionais todos e o que sobrar é irracional. Eu já sei que um 1,3 mesmo é um racional, né? Isso. Um número exato, então os racionais aqui, ó, 1,3, né? Quem mais? 0 dividido por 3 é 0, É né? 0. Então 0 dividido por 3 é outro número irracional. Diferente de 3 dividido por 0. Lembra que 3 dividido por 0 não existe? Existe. Né? Então, temos aqui dentro dos racionais já um valor, outro valor, tem o que não existe. Aqui também a gente tem 3,55555, é uma dízima, né? Periódica. Então, isso é racional. Raiz do número 4. Raiz do número 4 é 2, É 2. né? 2 vezes 2? 4. 4. Então, raiz do número 4 também é racional, né? Um número inteiro está dentro dos racionais. Isso. Quem mais ficamos agora com dúvida? Bom, a raiz do menos 4 não existe, né? Qual é o número que ele vezes ele vai dar um número negativo? Bom, não dá, porque Não ele dá, vezes né? ele, menos com menos é mais. 2 vezes 2, 4. 4. Menos 2 vezes menos 2 é 4 também, né? Então aqui também não existe. Não existe. Menos a raiz do 4. Aí Bom, dá... a raiz do 4 não é 2? Isso, então fica menos 2. Menos 2. Aí menos 2 é um número Racional. racional. Menos a raiz do 4 também é racional. Então sobraram 3 números aqui, né? A raiz do número 5 eu já sei que é irracional. Isso. Porque raízes não exatas, né? Então, quem é a raiz do número 5? E agora, 2,568. Aí tem 3 pontinhos, né? Significa que está repetindo, mas não deu a entender se repete os Não, mesmos. então não é dízima. Então não é porque dízima se fosse periódica. dízima tinha que ter um tracinho em cima ali, Isso. né? Então é racional? Irracional. Irracional. Irracional, 5,68, 3 pontinhos. Mais um aqui. A dúvida está só naquele número misto? Isso. O que é um número misto mesmo, professor É Maurício? a somatória, né, entre o inteiro e a fração. E a fração. Mas esse 1,3, 1 sobre 3? 1/3, vai dar terço. vai dar 0,3333. Então a gente já sabe que isso vai dar uma dízima Periódica. né? Então os números que são irracionais são apenas 2. O 2. raiz de 5 e o 2,568, 3 pontinhos. Beleza. Então esse aqui, ó, menos 1 inteiro e 1/3 também é um número racional. É que se fosse virar a fração ia ficar 4/3, Menos né? 4/3, Menos né? 4/3, isso. Beleza. Certinho? Certinho. Vamos lá, então? Só esses dois aqui são a resposta correta para os irracionais. Vamos lá, questão número 2. Identifique os decimais a seguir como decimal exato, decimal infinito periódico ou decimal infinito não periódico. Ou Vamos seja, botar umas letrinhas? Bora. Decimal exato, decimal infinito periódico e decimal infinito não periódico. Pode ser? pode. 0,5555. Tem 3 Dízima pontinhos? periódica, tem. Então, decimal infinito periódico. 0,1145, acabou ali, não tem nem 3 Acabou. pontinhos. Então, decimal exato. Então se esse aqui é decimal exato, esse aqui também é, Também. né? Isso. E esse aqui que não tem nem 3 pontinhos, tem milhares e milhares de pontinhos. 0,123, 125, 127, 129, mesmo Não, tá. que pareça que tá. tem uma sequência lógica, não tem, né? Então é um decimal infinito não periódico. Agora 0,002, 002, 0002 também. Opa, quebrou o Quebrou, período. né? Pareceu que era uma dízima, mas não é. Então é um decimal infinito não periódico. Certinho? Então aqui era só para Certinho. identificar, Só né? isso. Então é só isso. Beleza? Não precisava resolver São- nada, calcular nada. É só isso mesmo. São os números reais, né? Só olhar e identificar se é racional, irracional, se é exato, se é periódico, bababá, bababá. Questão de número 3, bora ver. Classifique as afirmações em verdadeiras ou falsas. Primeira afirmação: todo número irracional é também um número real? Aí eu acho que a gente tem que pensar nas nossas... O desenho, no né? nosso diagrama, né? Vamos fazer ele aqui? Naturais,
depois a gente tem os inteiros, depois a gente tem os racionais, e aí a gente tem Coladinho os ali. coladinhos irracionais, e tudo isso é real. Então vamos lá. Todo número irracional é também um número real? Todo número que está aqui dentro é real? É. Todo número que está ali dentro é real. Então, verdadeiro, certo? Certo. Todo número racional é também um número real? Todo Vamos número ver. que está aqui dentro é real? É real, é real. Então, Existe. verdadeiro. Todo número real é também um número racional? Aí não, né? Porque o número real ele pode ser ou racional Ou irracional. Então, todo, muito cuidado com a palavra todo, tá? Todo número real é também um número racional? Não, existem números racionais que são reais, mas todo não podemos afirmar. E nesse caso aqui, né, mesmo se você existe alguns, nenhum. O número é racional, o número é irracional. O real ele pode ser racional ou irracional, mas os dois não podem ser a mesma coisa, tá? O irracional não pode ser racional. Todo número real é também um número irracional, a mesma coisa que a afirmação Anterior. 3, né? Falso, porque Falso. ou ele é racional ou irracional. Afirmação de número 5. Eu acho que sumiu ali o pi, né? O número pi é um número irracional? Ah, não sei se era o pi que tinha aqui. É. O número pi é um número irracional? Sim, irracional, verdade. verdadeiro. Letra 6. Vai lá. O conjunto dos números reais é formado pela união dos conjuntos dos números racionais e dos números irracionais. Verdadeiro. Verdade. Muito bem, beleza. Certinho? Certo. Então ficamos aí com VV, FF, VV. VV, FF, VV, onde temos isso na alternativa Letra E. VV, FF, VV. Beleza. Certo? Certinho. Vamos de Enem? Se liga no Enem e a pergunta da aula de hoje é... O número 3,14, pontinho, é... Letra A. E aí é um detalhe importante, né? Não sei se vocês tiveram esse cuidado na hora de resolver a atividade. Esse número parece demais com o número que nós falamos na aula. A estrutura dele parece muito com o número lá da aula. Daí ele fala assim, ó, letra A, uma dízima periódica que pertence ao conjunto dos números irracionais. Vai lá. Uma dízima periódica que pertence ao conjunto dos números irracionais. Primeiro, se é uma dízima periódica, ele pertence aos números racionais. Não é verdade? Ah, sim, se é dízima é dos racionais. Isso aqui quebrou aqui, tá fora aqui por causa dessa informaçãozinha aqui. Letra B. Pegar apagar tudo, pegar o vermelhinho. Melhor. Uma dízima periódica, uma dízima não periódica que pertence ao conjunto dos números irracionais. Bom, se realmente ele for uma dízima não periódica, ele vai pertencer aos números irracionais. Mas não esse número que está mostrando. Pois é, porque esse número aqui, que se parece um pouquinho com o pi, ele não é o pi, ele é 3,14. Percebe que ele está repetindo, ó, 14. Então, se ele está repetindo, ele tem período, né? Período. Então, ele não é irracional. Ele não é uma dízima não periódica. Uma dízima periódica que pertence ao conjunto dos números racionais. Isso aí, ó. Uma dízima periódica que pertence ao conjunto dos números racionais. Uma dízima não periódica que pertence aos números irracionais. Não, isso aqui está fora. Porque ele não é uma dízima não periódica, ele é periódica. Essa D tá igual a B, né? Tá? A B. Dízima não periódica pertence ao conjunto dos irracionais. É verdade. Letra D é uma dízima periódica que não pertence ao conjunto dos reais. Todas as dízimas periódicas são números reais, né? Então, seja periódica ou não periódica, vai ser racional ou irracional e vai pertencer aos reais. Então, a alternativa correta é a letra C. Quase. Muito bem? Tudo bem até aí? Como foram de resolução das atividades da aula 15? Muito tranquilo, né? Mas, claro, é esse tipo de questão que vai cair em concurso, tá?
Esse tipo de perguntinha que parece, às vezes, simples, mas que você tem que ter uma atenção, um cuidado, que nem aquele todo, né? Todo número, isso é aquilo. Muito cuidado. Tem vezes que sim, tem vezes que não. Então, a gente tem que ter muita calma nessa hora para resolver de maneira bem tranquila, tá? Fazendo a leitura, usa o diagrama. O diagrama ajuda bastante. Se você fizer aquele desenho lá e mais ou menos selecionar uns números ali de exemplo, esse diagrama você tem que ter no seu caderno, tá? Já construiu o diagrama? Já fez ali? É bem simples, não precisa nada de desenhos perfeccionistas nem nada, é só um rascunho, um esboço, já te leva longe, tá? Então, naturais, inteiros, racionais, os irracionais grudadinho, e tudo isso é real, tá? Beleza. Faltou alguma coisa? Falta o brincando com os números. Como sempre, brincando com os números. Na telinha, a pergunta no negócio de gaveta, de meia, vamos ver? Olha lá. Vamos lá. Em uma gaveta existem 10 meias amarelas e 10 azuis. Quantas você tem que pegar para obter com certeza um par de cor idêntica? Vamos fazer uma simulação aqui, ao vivo e a cores. Vamos lá, com vem eles. com a gente. Vamos imaginar o seguinte, tem a gaveta aqui, Tá, então e eu tem vou 20 tirando as meias, Vai tá? lá, tira uma São meia. 20 meias, né? 20 meias. 10 meias amarelas e 10 azuis. Tá. Beleza. Então eu tirei uma meia. Tirou. Amarela. Amarela. Opa, ela tirou uma meia e observou que ela é amarela. Ela vai tirar a segunda meia. Tirou a segunda meia. Azul. Ela pode ter certeza que essa meia, a segunda meia, vai ser amarela ou vai ser azul? Não. Então não tem certeza. A única certeza é que ela pode ser amarela ou azul. Tá, então eu já tirei tô uma na amarela dúvida. e uma azul. Isso, tô né? na dúvida, porque eu tirei uma amarela, tirei uma azul. Então, com duas tentativas, Não é eu não tenho suficiente. certeza. E aqui fala com certeza. Eu poderia ter tirado um par? Poderia. Poderia ter vindo um azul, Mas azul, não um amarelo. é a certeza. Não tenho certeza. Mas agora ela tem duas meias lá com ela. Uma amarela e uma azul. Vou tirar a terceira. Vai tirar a terceira. Agora é certeza que eu vou fazer um par, porque ou vai ser uma amarela Ou vai ser azul. Ah, então quer dizer que com 3 movimentos práticos, nós temos a certeza de que vai ter um par de meia da mesma cor? Sim. Sim, certeza. Com três. 3 movimentos. Porque no primeiro não tem, não Ah, o tem primeiro nada. não fizemos par, Pode né? ser Só tiramos azul uma. ou amarelo. Pode ser azul ou amarelo. Na segunda tentativa, também pode ser azul ou amarelo. Então, quer dizer, eu tenho aqui na minha mão duas meias Duas que podem ser possibilidades. azul ou pode ser amarelas. Ou pode ser uma azul e uma amarela. Pode ser. Na terceira, eu já vou ter com certeza um par de meia da mesma cor. Ou azul ou amarelo, né? Então ali 3 meias, porque isso já é na pior das hipóteses. Quando a gente fala Isso. assim, já é a pior das hipóteses, né? Você terá obtido nas primeiras 2 vezes uma meia preta, outra branca, já tá Amarela. ótimo. É bom que as meias azul e amarela e a resposta tá preta e branca, tá tudo bem. Tá tudo bem. Na terceira é certo que você vai retirar uma meia que forme par com uma das anteriores. Ou Com certeza. azul ou amarela. Tá? Escreve se é preta e branca aí que deu uma bugada. Mas você conseguiu entender, né? O propósito da coisa? Então, pronto, era isso que a gente queria, né? A gente lida com a pior das hipóteses, né? Porque na melhor das hipóteses é pegar já as duas da mesma cor, já formou o par, já deu tudo certo. Mas na pior das hipóteses é quando a gente tira as duas de cores diferentes e só na terceira você vai conseguir formar o par tão esperado. E a nossa temporada números já acabou? Vamos ver, né? Na próxima aula vem o quê? Aguarde e confira. Siga as cenas do próximo capítulo. Mas a certeza é que estamos caminhando ali numa construção muito boa. Verdade. Porque agora, se você não lembrava, você tem que lembrar. A gente Se você lembrou. disse que não estudou, agora você já viu pelo menos o pontapé inicial. Chegar em casa, dá uma reforçada, dá uma pegada melhor. Por quê? Porque isso vai ser fundamental nas aulas que vão vir daqui para frente. Pois é. Então, ficamos por aqui, como sempre, né, com aquele carinho todo. Até a próxima aula e a gente lança um beijo no coração de todos vocês. Tchau, tchau, galerinha!